Perfeito, Fernando. Então, eu queria agradecer em nome do grupo a sua participação, a sua presença, que transmitisse também a ICL, né? A sua oportunidade de estar aqui com a gente. Posso chamá-lo de professor, né? Então, passar a palavra para o professor Fernando. Muito obrigado, professor. Bondade sua. Espero que todos estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês, palestra de muito alto nível, né? Informação técnica profunda. Acho que isso vai ser de grande valia, de grande proveito para todos, né? Então, eu espero contribuir aí, colocar uma sementinha a mais aí nesse evento que acredito e espero que a gente faça aí muitas vezes e repetidas vezes, porque o que eu acredito e vejo isso aí no dia a dia. Como foi dito aí pelo Alisson, a estatística de produção de leite UHT no Brasil é alguma coisa bastante significativa. A gente está falando de 7 mil milhões, ou seja, 7 bilhões de litros de leite produzido anualmente. É um mercado muito grande, é um mercado muito poderoso em termos de volume, em termos de produção, né? Mobiliza muitas plantas, muitas pessoas, uma cadeia muito, muito completa, muito pesada e também um nível de faturamento, um nível de dinheiro envolvido nisso aí bastante significativo. O que eu quero dizer com isso é que eventos voltados e pesquisas voltadas e atenção voltada ao segmento UHT, eu acredito que é sempre bem-vindo e vai contribuir muito para o crescimento do segmento de lácteos como um todo, né? Então, é assim, é só para deixar registrado que eu acho que esse tipo de evento tem que se perpetuar, tem que se manter e com bastante frequência, correto? Vou deixar aqui meu... Eu acho... Bom, está tudo ok, né? Eu não estou vendo aqui a minha imagem, mas acredito que está tudo ok por aí, né? Vocês estão me vendo e estão me Professor, ouvindo. está ok? Se eu puder abaixar um pouquinho só a sua câmera, a gente não vê, a gente está vendo o seu nariz para cima. Perfeito. Tá bom. Então tá, deixei meu contato aqui, tá? Se alguém quiser, logo em seguida, e depois, à medida que for necessário, pode entrar em contato comigo ou com o time da ICL e a gente está sempre aí disposto a ajudá-los e a trocar ideias e contribuir da melhor forma possível, ok? Muito bem. Eu ia falar alguma coisa aqui bem rápido da ICL, mas assim, eu não quero tomar muito tempo, porque a gente só tem 30 minutos e eu quero usar mais meu tempo, focar mais meu tempo no conteúdo. Mas, rapidamente, para quem não conhece, assim, em poucas palavras, a ICL é um acrônimo para Israel Química Limitada. Acho isso interessante porque poucas pessoas na vida conhecem uma empresa israelense, né? A ICL é uma delas. Origem israelense, capital israelense, mas, né, como tudo no mundo, tem matriz nos Estados Unidos, tem negócios na Alemanha, e então a ICL é uma empresa de origem israelense, no entanto, com atividade global, né? Atividade ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a ICL, nós temos aqui uma planta de produção de ácido, que é a matéria-prima para os blends de fosfato, e uma produção de blend propriamente dita, ou seja, onde a partir do ácido, esse ácido fosfórico, que é a principal matéria-prima, é reagido com soda cáustica, com NaOH, e aí se começa o início da formação da cadeia da obtenção dos fosfatos, né? A partir do ortosfosfatos, disfosfatos e os polifosfatos. Tá? Bom, então, rapidamente, só para dividir um pouco com vocês o que é ICL. No mercado é muito conhecido a linha Jorra, né? A linha Jorra centenária. Todos nós conhecemos essa marca desde o início, desde os primeiros momentos na Cândido Toches ou qualquer outra instituição de ensino. A gente está sempre entrando em contato, interagindo com essa marca Jorra, porque realmente ela é uma marca centenária, né? Ok. Passando por isso, eu gostaria de comentar um pouco assim sobre o objetivo da minha palestra aqui, do meu bate-papo com vocês. A gente vai fazer um rápido estudo sobre age gelation, a coagulação doce, e vamos falar um pouquinho da interação de fosfato depois. Tá certo? O que eu quero te falar com isso é o seguinte.
A gente não vai aprofundar muito, a gente não tem tempo para isso, né? O tempo de 30 minutos é muito curto, mas, enfim, vamos tentar fazer uma apresentação assim. Eu preparei um material bem lúdico, um material bem simples de visualizar, tabelas, gráficos e material científico é muito legal, ajuda a gente a entender muito o que está acontecendo, mas eu fui por um caminho um pouco mais visual, e aí vocês vão ver que a minha palestra ela é muito mais visual do que de informação na forma de tabela, ou de gráfico, ou de planilhas, né? Mas acho que vai ser interessante, todo mundo vai conseguir entender a mensagem final de que o que é rapidamente esse problema que acomete muitas das vezes, né, com uma grande frequência, o leite tratado pelo processo UHT. Muito bem, vamos rapidamente dar uma definição aí do nome desse age gelation ou coagulação doce. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente ouve muito falar em coagulação doce. De onde vem essa terminologia? De onde vem esse nome, coagulação doce? Vem de um processo de uma formação de um coágulo, de uma formação de gel, que basicamente a gente na cabeça, né, de muito longa data, associa a formação de coágulos, né, por um processo fermentativo, logo um abaixamento de pH, logo um aumento de acidez, e, no entanto, você abre uma caixinha de leite UHT, você vai encontrar o gel, e esse gel não teve alteração de pH e não teve uma alteração de acidez. Continua com acidez normal, uma acidez de 18, uma acidez de 19, um pH de 6,8, em torno disso, ou seja, um pH normal do leite. Então, se por convenção se chegou a um nome comum, que seria uma coagulação, mas sem envolvimento de acidez, então o leite continua sendo doce, no estado doce ou sem acidez. Seria alguma coisa assim, né, para definir esse problema, né, esse defeito, uma coagulação doce. No entanto, na literatura, se a gente vai uma literatura internacional, e talvez até com um pouco mais para ser honesto, com um pouco mais de descrição do problema, né, que o nome consegue descrever o problema com um pouco mais de profundidade, é o age gelation, ou seja, uma coagulação pela idade. À medida que o tempo vai passando, claro que é o produto final, que é o produto embalado, que é o produto já na prateleira, e aí, à medida que esse produto vai ficando velho, ele vai coagulando, então é um age gelation, uma coagulação pelo tempo de vida, de shelf life desse produto, né? Pelo tempo de shelf life do produto, de vida útil do produto. Então, a gente vai encontrar muito na literatura internacional a age gelation, e aí, no nosso dia a dia, aqui numa linguagem tupiniquim, a gente fala muito de coagulação doce. Podemos continuar falando coagulação doce, não há problema algum, né? Mas vamos lá. Um defeito, uma alteração do aspecto do leite, que vai desde, no início, ligeiro e leve aumento de viscosidade, até um problema muito mais drástico, que é efetivamente a formação de um gel, a formação de um coágulo. Então, nós podemos entender que esse problema ele pode ser iniciado por uma alteração de viscosidade. Você abre uma caixinha, avalia a qualidade do leite, isso depois de algum tempo de prateleira, e aí nós vamos discutir um pouco o quanto esse tempo pode ser dilatado ou encurtado, mas, enfim, a partir de um determinado período de tempo, abrir uma caixinha, avaliamos o produto, ele teve um ligeiro aumento do tempo da viscosidade, chegando até você também abrir uma caixinha e o produto está absolutamente coagulado, totalmente coagulado. Tá? Então, o problema da coagulação doce, do age gelation, da formação do gel, ele tem nuances, ele tem grau, ele pode ser... nós podemos nos deparar com esse problema no mercado em grau diferente, né, em diversos graus de intensidade da apresentação propriamente dito desse problema. Então, desde o início desde alteração de viscosidade até a formação de gel.
Como eu fui um privilegiado, porque teve Milena, teve Alan, teve Alisson, né? Teve todos vocês falando, então aqui nós podemos ganhar tempo e passar agora já por uma etapa um pouco mais adiante do meu slide. Mas o que eu quero representar aí, conforme eu falei para vocês, de uma maneira bem ilustrativa, é como a gente pode encontrar no leite natura as micelas, né, ou a micela de proteína representada aqui, micela de caseína, especificamente. E nesse caso, eu estou falando da beta-lactoglobulina. Eu vou falar aqui especificamente, até para fazer um comentário em relação ao que o Alisson falou, é o mecanismo de age-gelation enzimático. Existe, sim, na literatura, o mecanismo de age-gelation por alteração físico-química. Alteração físico-química não é um tema assim, universalmente aceito ou universalmente compreendido. Existe uma série de questões em por que você pode ter um age-gelation, ou coagulação do leite, formação de gel, formação de coágulo, vindo de alterações físico-químicas. Tá? Não existe ainda aí no meio acadêmico uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. O age-gelation, já por outro lado, o problema de age-gelation vindo de origem enzimática já é mais consolidado, já é mais conhecido, a gente já tem assim uma aceitação muito mais ampla. Tá? Eu vou focar nesse tema aqui de alteração por via enzimática. Ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, a nossa micela de caseína. Eu estou representando a micela aí pelos filamentos, uma estrutura enovelada. Cada coloração dessa daí que a gente pode identificar seria uma submicela, onde a gente pode entender aqui que é beta-caseína, alfa-S1, alfa-S2, e sempre entendendo que a capa-caseína é a proteína ou a fração proteica, a fração micelar, que vai estar sempre na superfície da micela, né? E a beta-lactoglobulina como a maior representante das soroproteínas. Isso no leite in natura, numa estrutura glomerular, numa estrutura de um aglomerado, a gente tem a alfa-lactoalbumina. Muito bem, o que pode acontecer à medida que a gente vai submetendo esse sistema a um tratamento térmico? Inicia-se, então, um processo de desnaturação. O que é uma desnaturação? É um desdobramento. Ou essa estrutura glomerular, ela vai por uma força que está sendo imprimida, por uma força que está sendo entregue ao sistema, calor, ou seja, uma série de ligações químicas, uma série de ligações bioquímicas que estava mantendo essa proteína enrolada, enovelada, aglomerada, elas vão se rompendo, essas interações elas vão se tornando mais fracas, e essa proteína, então, ela vai se desdobrando. Nós entendemos e descrevemos esse processo como desnaturação. E à medida que o tratamento térmico vai se intensificando, esse processo ele vai também se tornando um pouco mais crítico. E aí, acima de 55 graus, a gente tem esse desdobramento, né, onde ocorre o quê? A deposição sobre a caseína. Ou seja, depois do processo de desnaturação dessa beta-lactoglobulina, ela vai se depositar sobre a caseína. Vai se depositar única e exclusivamente sobre a caseína? Não, ela vai se depositar no sistema, afinal de contas ela perdeu aquela capacidade de se manter solúvel, né? Soroproteína é muito solúvel, daí vem essa denominação genérica de soroproteína, porque elas são solúveis e vão estar presentes em grande quantidade, em alta concentração no soro, né? Um meio muito rico em água, como todos nós sabemos. E então essa beta-lactoglobulina, ela vai se depositar não só sobre caseína, mas também vai se depositar sobre a superfície do equipamento, enfim, no ambiente que ela tiver. Daí é o início da formação da sujidade, ou um dos agentes que formam a sujidade, é essa deposição dessa soroproteína. Né? Ok. Mas nós vamos focar aqui no que acontece sobre a nossa micela de caseína, essa deposição de soroproteína, dessa forma que está ilustrada aí. E essa deposição, como a gente pode ver, ela não é uma deposição puramente física, ou seja, como se fosse uma sobreposição. Na verdade, existe uma interação bioquímica entre a proteína
do soro, beta-lactoglobulina, e a superfície da micela, notadamente a capa caseína, né? Então, existe aí uma interação bioquímica, uma interação, pontes, né, formadas por esses SS aí que a gente pode ver, que são os disulfetos, que, na verdade, esses disulfetos mantinham a estrutura da beta-lactoglobulina, e aí, à medida que isso é desdobrado, que o calor desnatura essa proteína, ela muda de parceiro, vamos dizer assim, onde uma beta-lactoglobulina estava se ligando a outra beta-globulina, porque na verdade se apresenta como um dímero. Enfim, ela vai usar esses pontos aí de ligação e vai se depositar sobre a caseína, principalmente sobre a capa caseína. Eu não falei nenhuma novidade, eu estou repetindo o que Milena falou, o que o Alan falou e o que o Alisson falou. Eu estou só falando a mesma coisa com outras palavras, tá? E daqui para frente é que efetivamente eu gostaria de mostrar alguma coisa diferente para vocês. Aí nós estamos vendo dois Pac-Mans, né? Um Pac-Man verdinho e um outro Pac-Man magenta, né? Vermelho, magenta. E aí a gente vai falar então da ação das proteases que atuam nesse sistema. E é através dessas proteases, através dessa ação proteolítica, é que lá na ponta nós vamos identificar o problema de AIDS-GLH, coagulação doce. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre, então, a ação das proteases, tá? Diversas, e a proteólise sobre a capa caseína. A primeira que a gente vai ver... Desculpa. Problema motor. Controle motor, a idade. A primeira protease que nós vamos ver é a proteinase natural do leite, que é a plasmina. Todos nós conhecemos, assim, pelo menos já ouvimos falar alguma vez da plasmina. O que é a plasmina? A plasmina é uma enzima que degrada os coágulos de fibrina. E eu não estou falando aqui de plasmina láctea, eu estou falando de plasmina, que é uma enzima que está circulando exatamente nesse momento na nossa corrente sanguínea. Porque todos nós temos, e os mamíferos, de uma maneira geral, temos plasmina circulando na corrente sanguínea. Qual a função da plasmina? A degradação da fibrina, que é chamada de fibrinólise. O que isso efetivamente, nós não vamos falar aqui de fisiologia, não, fisiologia humana, mas só para dar um highlight disso. O que acontece? Existe, por várias situações, por várias circunstâncias, formação de trombos, formações de aglomerados, formações de agregados de proteína, por exemplo, de hemácias na corrente sanguínea. Uma pancada, um corte, uma ferida, uma cirurgia que você faz, uma extração odontológica e etc., esse coágulo vai circular na sua corrente sanguínea. Esse coágulo a gente conhece ele como trombo. Ok? Você pode ter, se não houvesse uma degradação, uma destruição desse fragmento, desse êmbolo que está circulando na sua corrente sanguínea, isso poderia levar a uma trombose. Uma trombose seria o entupimento de um capilar, por exemplo. Se isso acontece no cérebro, né, um órgão vital, você teria um acidente vascular cerebral. Isso pode acontecer no coração, isso pode acontecer no rim, isso pode acontecer no fígado e etc., em vários órgãos vitais. E o organismo, como uma autodefesa, criou esse sistema, olha que eu estou falando, é um sistema plasmina. Por quê? Porque a gente vai ver que não é uma única enzima, é um sistema composto de várias substâncias, vamos chamar assim. E qual que é o principal papel da plasmina na nossa corrente sanguínea? Degradar a fibrina e eliminar esses trombos que estão correndo na nossa corrente sanguínea. Ok? Bom, no leite, essa enzima é conhecida como plasmina devido à semelhança com a plasmina do sangue. Então, quando a gente encontra plasmina no leite, a gente fala que é plasmina porque é exatamente a mesma plasmina do sangue. Tá certo? Ok. Por quê? Tem pH ótimo, estabilidade térmica e ela tem uma especificidade de proteolítico sobre caseína bastante intensa. E a plasmina, ela ocorre no leite na forma enzimaticamente percussora, que ela é chamada de plasminogênio. Eu vou ter que passar rápido, porque o tempo vai voar, né?
Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que a atividade da plasmina no leite, ela é controlada por um sistema que inativa, ele pode ativar ou inativar essa enzima. E aí eu acho que esse esquema resume bem o que eu quero dizer aqui. A gente tem a plasmina, mas essa plasmina tem um percussor, que é o plasminogênio, ela tem ativador de plasminogênio, e a gente tem aqui o inibidor do ativador de plasminogênio. Tá certo? Olha só, então por isso que eu falo que plasmina, na verdade, é um sistema. A gente tem percursores e a gente tem a enzima propriamente dita. E olha o ponto relevante para a gente no leite UHT. Heat stable, heat stable, heat stable, que são os agentes efetivamente que causam proteólise. E termolábil é o inibidor, termolábil é o inibidor. Então, quero dizer o seguinte, plasmina pode estar podemos encontrar plasmina em alta concentração no leite UHT. De onde vem essa alta concentração de plasmina? Ela vem principalmente da corrente sanguínea do gado, do rebanho. Né? Então, se eu tenho um gado, uma vaca, com problema de uma inflamação no úbere, esse órgão inflamado vai permitir que uma grande quantidade de plasmina, que é essa enzima que eu acabei de falar para vocês, passe da corrente sanguínea para o leite. Qual que é o outro grande grupo Qual que é o outro grande grupo de proteínas ou de proteinases que nós podemos encontrar? São as proteinases bacterianas, bactérias psicotróficas. Né? Muita gente já ouviu falar das bactérias psicotróficas. O que a gente tem de relevante para falar aqui de uma maneira bastante resumida? De novo, infelizmente, por conta do tempo, que são só 30 minutos, passa muito rápido. Né? O que é bom passa rápido. Né? Enfim, mas o que a gente pode falar que é dessa proteinase de origem bacteriana é que muitas das proteinases produzidas pelas bactérias psicotróficas, elas são enzimas muito próximas, análogas, que eu quero dizer, semelhantes à enzima do coalho. E elas atuam muito na ligação 105, 106, lá da capa caseína. Tá certo? Então, essa enzima de origem bacteriana, ela, na verdade, faz de uma maneira bem branda, bem moderada, o que o coalho faz. Ou seja, atua sobre capa caseína e proteoliza naquele ponto. E aí a gente pode fazer daí uma analogia, né, gente? Se existe uma enzima que é tipo do coalho, logo esse leite pode coagular, né? Mesmo que seja num processo mais lento, num processo mais demorado, que possa demorar uma semana, um mês, 2 meses, etc, etc. Mas isso pode levar à formação de um gel, à formação de um coágulo. Então, de uma maneira bem resumida, é claro que aí a gente pode começar aí numa característica, num coágulo muito característico, né, de um, e num coágulo muito característico do outro, num extremo. Se você abre uma caixinha, tá, e de leite com 30 dias, eu estou colocando uma data qualquer, pode ser 60 dias, e você observa uma formação de um gel clássico, semelhante a um gel de um queijo, onde você tem contração desse gel e formação de soro, liberação do soro, você pode suspeitar fortemente de que ali teve uma coagulação doce, um age gelation causado por basicamente proteinases bacterianas. Se você abre uma outra caixinha de um outro lote e encontra um gel absolutamente desestruturado, absolutamente proteolizado, a gente pode suspeitar que venha de plasmina. Né? Como a gente tem esses indicativos? Enzima bacteriana, leite com alta CBT, contagem bacteriana total. Né? Contagem bacteriana total, alta quantidade de bactéria psicotrófica. Em leite com alta quantidade de célula somática, quer dizer que aquele úbere tinha algum problema, alguma enfermidade, e ele alterou a arquitetura do úbere, alterou a estrutura do úbere, permitiu que muita plasmina passasse da corrente sanguínea para o leite, e essa plasmina degradou totalmente o coágulo. Tá certo? Então eu estou colocando os dois extremos. É claro que entre esses dois extremos, a gente tem aí
nuances, né? Intermediários. Então, não é tão simples assim. Mas, de qualquer maneira, o que acontece quando a gente tem essa proteólise? Principalmente na superfície, o que nós podemos ver aí por essa ilustração é o seguinte, é a liberação, vou voltar aqui rapidamente, é a liberação desse filamento, desse complexo que a gente está chamando de beta-capa, ou por atuação de plasmina, ou por uma atuação de bacteriana, né, de protease de origem bacteriana. Muito bom. Se isso libera, acontece o seguinte fenômeno. Acontece o fenômeno do acúmulo desse complexo beta-capa no leite, tá certo? E esse negócio, por interação hidrofóbica, ele começa a formar um gel, esses fragmentos, e também um gel por ter sensibilizado aí as micelas de caseína. Essas micelas de caseína, o que eu estou falando de sensibilização? Quebra da capa caseína e ela vai se coagular, muito semelhante ao que a gente entende aí, conhece como um coágulo de queijo, né? Uma coalhada de queijo, tá certo? Vai formar uma rede tridimensional, fragmentos e mais as micelas. Correto? Muito bem. Rapidamente, aqui para a gente concluir esse tema, o que acontece? A facilidade do gel que ele é formado, ele é determinado pela extensão desses 3 processos. É uma coisa meio intuitiva, né? A gente pode entender o seguinte, que a formação, se a gelificação ela acontece pela formação do complexo beta-capa, pela liberação do complexo, né, da micela e pela associação desse complexo formando essa matriz. E onde eu poderia, com uma maneira preventiva, de mitigar esse problema? Porque, na verdade, o problema está ali, o que a gente tem que tentar, como técnicos, né, como pessoas profissionais que vão tentar minimizar esse problema, afinal de contas, a nossa proposta aqui é resolver os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Como a gente poderia tentar mitigar esse problema? Ou a gente evita a formação do complexo, ou a gente evita a liberação desse complexo da micela, ou a gente evita a associação desses fragmentos, dessas partículas, dessas estruturas que foi formada. A formação do complexo beta-capa, como eu disse, é impossível da gente inibir, da gente bloquear, porque é um comportamento natural. O comportamento natural é a desnaturação da beta-lactoglobulina, que acontece naturalmente à medida que você faz o tratamento térmico. A liberação do complexo é um ponto de intervenção, é um ponto que a gente pode atuar, eu vou falar dele agora. E a associação, pelo menos até onde eu li na literatura, a partir do momento que isso é liberado, a gente não consegue evitar a formação do gel propriamente dito. Então, desses 3 momentos, que são os momentos críticos, né, da gelificação, onde hoje a gente tem alguma ferramenta para mitigar, veja bem, para mitigar o problema seria na liberação desse complexo beta-capa da micela de caseína. Tá? E essa gelificação pode ser minimizada, como eu falei, né, por inativação das proteases, ou seja, né, evitar a ação dessas enzimas, o aumento da severidade do tratamento térmico, onde a gente tem muita proteína sedimentada sobre a micela de caseína, evitando que espacialmente a gente tenha a ação da enzima, porque afinal de contas ela atua sobre a superfície da micela. Tá? A estocagem do leite fora da temperatura ideal da ação das enzimas, tanto da plasmina quanto das enzimas bacterianas, das proteinases bacterianas, e a adição de polifosfatos. Tá? O que eu queria destacar aqui, na verdade, coloquei bem em destaque aí na apresentação, é que, assim, para a gente resolver esse problema, tá? A sugestão maior é trabalhe com leite de boa qualidade. O leite onde você tem baixa contagem de bactérias, onde você tem baixa contagem de células somáticas, essa é a solução do problema. Ou seja, trabalhar na cadeia, desde a origem da produção
até até o processamento, né? Então, qualidade higiênica e qualidade sanitária. Essa é a solução. Daí para frente, o que nós podemos fazer, o que eu vou comentar um pouco mais aqui sobre o polifosfato, é mitigar o problema. Mitigar, quer dizer, tentar resolver de uma maneira meio quebra-galho, entendeu? Essa que é a verdade, porque não dá para resolver absolutamente tudo. Sempre a gente vai ter a formação aí do age-elation, claro que baseado na quantidade de plasmina, na quantidade de célula somática, na quantidade de contaminante que vem de bactéria psicotrófica. Tá? Bom, mas falando desse aditivo que pode de verdade mitigar o problema, o comentário é: a adição de ortofosfato, ou seja, fosfato com um núcleo, sais de fosfato com um núcleo de fósforo, são os ortofosfatos, cadeia simples, um único fósforo na cadeia. Esse trato, eles tendem a acelerar o processo de gelificação. Isso que eu estou dizendo a literatura fala isso, testes falam isso de uma maneira muito clara. Enquanto que os polifosfatos, como o hexameta, eles tendem a retardar. O que a gente acredita que aconteça, na verdade, é o seguinte, é que, como esse polifosfato ele tem uma cadeia linear, e eu vou falar aqui com uma figura de linguagem, uma coisa bem ilustrada para que a gente possa entender, essa cadeia de fosfato ela interage com a micela de caseína, tá? Notadamente através do fosfato de cálcio coloidal, muito provavelmente, mas também por outras interações, e muito provavelmente por interações eletrostáticas, é o que se acredita, porque o fosfato ele tem uma estrutura linear carregado negativamente, e isso daí acredita-se que o uso desse polifosfato ele vai manter a estrutura micelar um pouco mais íntegra, um pouco mais rígida, um pouco mais preservada, mesmo acontecendo a proteólise. Correto? Mesmo acontecendo a proteólise. Então, acredita-se que por isso que polifosfato, quanto mais longa a cadeia, melhor para a mitigação desse problema de age-gelation e de formação desse gel. Tá certo? Ok. Não sei como é que está o tempo aí, mas eu acredito que dá para a gente comentar ainda aqui o resumo de tudo isso que eu acabei de falar. Então, tem toda a etapa, né, do leite in natura, deposição, proteólise, liberação desse fragmento, sensibilização das micelas de caseína, como eu disse, e aí está uma figura que tenho certeza que ninguém quer ver, nem como consumidor, porque imagina o consumidor olhar isso, ele vai falar, esse leite está podre, esse leite está estragado, né? E nem muito menos como produtor, né? Você quer abrir uma embalagem do seu produto final e encontrar um gel como esse, né? Não precisa de falar que não existe risco microbiológico ali, o que a gente está falando na verdade, uma proteólise, né? E mesmo aquela proteólise oriunda de bactéria psicotrófica ali, o que tá realmente causando essa degradação proteica não é um micro-organismo propriamente, mas sim as enzimas produzidas, que são enzimas termoestáveis. Não é isso? Desculpe só interromper, se eu quiser já ir caminhando para as conclusões por causa do tempo. Sem dúvida. Então, Obrigado. O último comentário aqui, gente, é a respeito do leite desnatado. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma imagem e fazer um comentário de por que isso a gente consegue identificar lá nas reclamações de PPM dos clientes, dos produtores de leite UHT, a gente consegue identificar que existe uma incidência, um nível de reclamação muito alto de leite desnatado com início de gelificação, meio de gelificação e final de gelificação muito mais intensa do que no leite integral. O que poderia justificar isso? O que poderia explicar esse fenômeno de leite desnatado apresentar
o problema do age leite com muito mais intensidade. Na verdade, essa figura aí ela é bastante legal, ela é bastante clara e faz todo sentido, né? Uma explicação é que do efeito do glóbulo de gordura é que ele poderia esconder o acesso da enzima ao substrato. Ou seja, à medida que você tem um glóbulo de gordura, né, e o glóbulo de gordura, proporcionalmente, ele é muito maior do que uma micélula, né, está representado aí, né? Então você tem uma estrutura muito grande, uma bola de basquete muito grande, e sobre essa bola de basquete a gente tem depositado lá as nossas bolinhas de gude, né? Aquelas bolinhas pequenininhas. Cada bolinha daquela que está representando aí é uma micélula de caseína. E isso, por si só, essa deposição já esconderia alguns sítios de atuação das enzimas, tanto de plasmina quanto de enzimas de origem bacteriana. Então, o papel do glóbulo de gordura como um protetor da estrutura proteica e, consequentemente, uma inibição, entre aspas, né, do processo de proteólise. Tá? Então, essa é a explicação de que por que nós temos menor incidência em leite integral do que em leite desnatado. Ok? Então é isso. Gostaria de agradecer. Muito obrigado pela parceria, pelo apoio e transmito o nosso agradecimento também para o pessoal da ICL.